dia, Rosana. Seja bem-vinda novamente. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Estamos aqui ansiosos pela palestra. Vocês me ouvem bem, pessoal? Sim, Rosana. Quando vocês quiserem começar, eu estou tranquila, já estou à disposição. Matheus? Eu acho que podemos, né, Matheus? Sim, podemos. Ok. Podemos iniciar. Ok, então bom dia a todos e todas. Eu falo hoje aqui das Minas Gerais. Eu sei que vocês estão aí em Jequié, na Bahia. Vocês podiam me contar aí no chat onde é que vocês estão. Tem gente na Bahia, tem gente em São João da Boa Vista que eu estou vendo aqui. Nossa querida professora da área de línguas, a Loíse, que é minha colega lá do Instituto Federal. Gratidão, viu, Loíse, por estar aqui com a gente. Ó, Itapira, Thaís, trabalha lá com a gente em São João, mas é de Itapira, do interior de São Paulo. Eunápolis, na Bahia. Tem mais algum lugar, gente? Olha, eu moro em São João da Boa Vista, mas especialmente hoje estou aqui na minha terrinha natal, estou aqui em Arceburgo. Sabem por quê? Aniversário da mãe. Aniversário da mãe, o professor já viu nas redes sociais, né? Eu estou lá em Arceburgo, dia 9 de outubro de 2023, né? 75 anos da dona Elza Ferrareto, minha mãe. Bom, eu que sou professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de São Paulo desde 2010. Ela é pedagoga, aposentada, educadora do ensino infantil e fundamental na rede estadual de Minas Gerais uma vida inteira, né? 25 anos na educação básica. E ela, em 1975, né, grávida da Rosana, concluindo a faculdade. Eu, mãe de 2 meninos de 2 e 4 anos, terminando o mestrado lá em 2010, graças à rede de apoio que ela sempre foi para mim. E ela, criadora do Circo do Bolastrino, dos fantoches, da bandinha rítmica para trabalhar com as crianças. Eu do Acontece, da educação científica, das linguagens e tecnologia, dos sons da língua inglesa. E eu me emociono, né? Porque ela é uma mãe zelosa, companheira, presente, uma professora criativa, dinâmica, comprometida. Então, feliz aniversário, mãe. Eu quero dedicar a formação dessa manhã a ela, que me inspirou a me tornar educadora e mãe e me formou como mulher e ser humano. Te amo, mãe. Ela tá ali. Então, começando aí a nossa formação, peço desculpas aí pela emoção, mas eu quero começar a minha formação dessa manhã que eu quero dedicar a ela, mostrando a capa do nosso livro 3 do Acontece, né? Hoje vamos falar aí do ensino médio, que estamos aí nesse terceiro nível de ensino. A semana passada estava comigo a professora Mariana, que nos contou sobre o livro da educação do ensino fundamental, e eu falei com vocês sobre o livro da educação infantil. E aí eu quero saber, gente, quem aqui trabalha no ensino médio? Quem aqui está na sala de aula do ensino médio? Põe o dedo aqui. Conta aí para nós, fala um eu no microfone, ou dá um eu aí no joinha. Eu. Ou no chat, né? E eu não sei vocês, né, mas principalmente depois da pandemia, parece que os alunos mudaram de pele, né? E eu acho que a gente também. E muitas vezes a gente se sente, parafraseando o nosso querido colega professor Alexandre, aqui do Instituto Federal, teve um dia que ele falou assim comigo: nossa, tá estranho, né? Parece que a gente está tendo que vestir a nossa roupa de sapo e dar os nossos pulos, porque a gente não consegue mais trabalhar com essa geração Z de adolescentes, né? Desses que estão agora no ensino médio, nascidos entre 95 e 2010, a gente consegue mais fazer o mesmo trabalho que a gente fazia. E o que a ciência pode nos trazer, né? Para nos ajudar a enxergar caminhos possíveis. Então, eu quero começar a formação dessa manhã dizendo assim, olha, para todos nós que sabemos desse desafio que é dar aula no ensino médio, né? Parta de onde você está, use o que você tem e faça o que você conseguir, né? E estamos nessa manhã aqui para pensar juntos. Às 11, o professor Gustavo vai estar com a gente, ele que é autor de um dos capítulos, e eu, em nome dos autores dos outros capítulos, vou fazer com vocês um passeio, né, por 2 capítulos, depois o professor Gustavo vem falar do último capítulo.
E a Luísa está falando aqui, obrigada, Luísa, amém, né? A professora Luísa está falando que dá aula há muito tempo, né? A gente tem muito a aprender com essa sabedoria, Luísa. Então, eu vou aqui mostrar para vocês de novo. Eu não sei se todos que estão aqui estavam na semana passada. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Mas eu vou compartilhar com vocês aqui o site da coleção, que aí vocês podem passear pelos volumes. Vou colocar aqui no chat, certo? Coloquei aqui o link no chat. E aí eu quero mostrar para vocês a organizadora deste volume, que é o livro 3 do ensino médio. No grupo de pesquisas, cada um de nós, eu fiquei responsável pela curadoria da coleção e cada membro ficou responsável por um volume. Então, no volume da educação do ensino médio, quem ficou responsável foi a Giovana. Vou aqui mostrar quem é a Giovana. O Matheus assistiu a live dela sobre análise de conteúdo. Essa é a Giovana, tá vendo? Essa aqui do meio. Ela é UX designer, ela é designer de interface, ela é da área de tecnologia, então ela é responsável pela identidade visual do livro e ela é nossa aluna egressa, né, da tecnologia em sistemas para a internet. Ela trabalha agora na Alura, né, tá na vida profissional aí. E ela é autora de um dos capítulos também dessa coleção, desse volume, né? Eu vou mostrar também para vocês quem são os autores dos capítulos, né? Aqui temos os organizadores, e um dos capítulos deste volume tem como autora a Ana Paula Menezes Alves, que é bibliotecária e é docente da UFMG, na Escola de Ciência da Informação. E aí ela escreveu um capítulo em parceria com a Maria Carolina, que é bibliotecária do IFSP Jacareí. Na época era do campus São João da Boa Vista, que é a Maria Carolina. Então, nós vamos ter contato com um material hoje produzido por duas bibliotecárias, que são especialistas aí em ciência da informação. E aí o Matheus, que é o nosso aluno egresso de tecnologia em sistemas para a internet, hoje está atuando na educação profissional e tecnológica. Ele é professor do Senac, aqui de São João da Boa Vista, e ele escreveu o capítulo junto com o Gustavo, né? O Gustavo vai chegar e vai falar um pouquinho do capítulo dele. E o outro capítulo quem escreveu foi o Gustavo e a Giovana, que eu mostrei para vocês, que é a organizadora deste volume. Então, dito isso, né, dando os devidos créditos aí aos nossos colaboradores, autores deste volume que vamos estudar esta manhã, vou abrir aqui a obra para passear por ela com vocês e mostrar as ferramentas. Já estão vendo a capa aí? Vocês podem ficar à vontade para me interromper, como a gente fez na semana passada, para a gente fazer uma formação bem interativa, bem dinâmica. Não precisa esperar o final para fazer perguntas, mas se quiser esperar o final, a gente abre um espaço também. Mas conforme a cabeça de vocês for fervilhando, vocês podem ir colocando as contribuições de vocês aí no chat, pode ligar o microfone, levantar a mão, fiquem à vontade para conversar conosco, ok? E de vez em quando eu vou dizer ok, vou pedir, gente, me dá um ok aí para ver se vocês estão conectados comigo. Aí vocês me pinguem um ok aí no chat, aí um joinha, Thaís, porque eu sei que vocês estão conectados comigo, né? A Thaís está dizendo aqui também, está dando os parabéns para a dona Elza, obrigada, Thaís. E vou deixar o link no finalzinho da minha fala, bem lembrado, Thaís, eu vou deixar o link para compra com desconto da coleção. Cada livro da coleção estava saindo por R$ 43,00. A editora está fazendo para vocês, participantes dessa formação, cada volume por R$ 20,00, né? Então, aí dá para comprar até mais de um, se vocês assim desejarem, tá? Na editora Pontes. Eu vou deixar o link depois aqui para venda. Então, quando você fizer a compra e for fazer o check-out lá do carrinho de compras, ele já vai aplicar esse desconto, né? Eu entrei em contato com a Margarete, que é lá da editora, e ela nos deu essa boa notícia. E não esquecendo que no último dia da formação a gente vai sortear uma coleção entre os participantes. Depois eu vou combinar com o Matheus, a gente vai fazer a listinha de quem esteve participando, a gente vai fazer o sorteio, eu vou enviar aí para a Bahia para vocês, tá bom? Então vamos lá, olha só. Eu estou aqui passando pelo livro, vamos olhar aqui o sumário. Quais são os conteúdos desse livro? O que ele nos oferece? E aí ele foi pensado nessa curadoria para fazer esse ciclo
redondinho. Então, a gente começa conversando com os leitores sobre como fazer uma pesquisa escolar, que é o capítulo das 2 bibliotecárias. Depois, como registrar por escrito essa pesquisa feita, como escrever um projeto técnico científico. E por último, que o professor Gustavo vai chegar às 11 para falar em mais detalhes com vocês, como ensinar ciência através da jornada do herói, que é um modelo de construção de narrativas, que vai muito ao encontro da linguagem dessa faixa etária do ensino médio. E aí, falando em ir ao encontro contemplando o que o professor Roberto nos trouxe como contribuição aí nos minutos iniciais aqui do nosso encontro, por que como escrever um projeto técnico-científico? E por que pesquisa escolar e não pesquisa científica? Qual que é a diferença? No ensino médio, diferente da graduação e da pós-graduação, não há um compromisso formal, salvo exceções, né, de fazer uma pesquisa científica com o mesmo rigor, com os mesmos métodos que se exige na pós-graduação para fins de publicação e de certificação, né, até estrito sensu. Então, a gente chama a pesquisa científica na educação básica, até o ensino médio, de pesquisa escolar, vem nos ensinar as bibliotecárias, né? E é claro que desde a educação infantil a gente ensina esse movimento de fazer pesquisa. E aí elas nos apresentam alguns modelos de fazer essa pesquisa escolar, já visando essa formação do aluno para a ciência na graduação e na pós-graduação, quando ele vai poder escolher se ele quer se tornar um cientista da área dele. E aí, por isso que a escrita do projeto é técnico-científico, contemplando também os integrados, por exemplo, que são aí o público do Instituto Federal, porque os nossos alunos que fazem o curso técnico, e não só do Instituto Federal, qualquer aluno de ensino médio que às vezes vai procurar um curso profissionalizante, esses técnicos concomitantes ou subsequentes, ou uma escola de profissionalização, ele vai precisar escrever textos técnicos, não necessariamente científicos. Então, como essas coisas se alinham, né? Quais são as semelhanças e diferenças entre aquilo que é escolar e científico, técnico e científico? Então, isso fica bem claro nesses 2 primeiros capítulos. E o último capítulo, a gente quis algo bem mão na massa para colocar essas formalidades em ação. E aí eu não poderia deixar de dizer, nesse início de formação, antes de adentrar o capítulo 1 e 2 e visualizar esses modelos, não poderia deixar de distinguir com vocês a diferença entre teoria, modelo e ferramenta e a interface entre esses 3 conceitos. Então, imaginem vocês que a teoria, fazendo uma analogia, seja o território, o modelo seja o mapa e a ferramenta seja o veículo. Então, na teoria, nós temos um território para desbravar. Cada um tem a teoria que traz da sua formação enquanto docente, se a gente pensar na educação. Então, eu tenho as teorias linguísticas, né? Quem é da matemática, a matemática. Mas todos nós temos que ter as teorias de aprendizagem. Somos educadores. Fazemos português, inglês, matemática, ciência, geografia, história, filosofia para o ensino. Então, quando a gente falávamos nisso na semana passada, né, professor Jerry? Quando as nossas bases epistemológicas, quando as nossas bases conceituais, quando a gente está muito ciente de qual é o nosso terreno, o nosso território, a nossa teoria, essa concepção nos é clara, a gente transparece isso na nossa prática e a gente faz as coisas com segurança, com propriedade. Isso é ciência, é sistematizar essa teoria na prática. Na teoria é uma coisa, na prática também. Só que o que acontece equivocadamente com muitos educadores, falhas na formação, dificuldades de entendimento, desafios na estrutura escolar, no sistema, é que a gente quer pegar a teoria e a gente sai da nossa formação muito sedenta dela, né? Dos livros, das leituras. A gente quer pegar a nossa teoria e entortar a teoria direto dentro de uma ferramenta. Então, a gente quer pegar as metodologias ativas, a gente quer pegar as tecnologias, a gente quer pegar o livro didático e a gente quer colocar a teoria goela abaixo disso. E muitos dos motivos pelos quais Paulo Freire é atacado e é equivocado é porque querem aplicar Paulo Freire como uma ferramenta ou, às vezes, até como uma metodologia. Mas Paulo Freire é filosofia, Paulo Freire é teoria, né? É claro, ele criou as palavras geradoras para trabalhar com os alunos, com os adultos, né, na andragogia, na educação de jovens e adultos, para alfabetizar adultos.
Então, ele fazia uma lista de palavras geradoras ali numa roda de conversa com aqueles trabalhadores braçais que expressavam essa realidade dele, e ele criou um método de alfabetização a partir dessas palavras geradoras. Obrigada, Matheus, pelo Forms. E quando a gente estava falando com o professor Roberto sobre como trazer a pesquisa como princípio pedagógico e educativo para a sala de aula, uma das teorias possíveis é Paulo Freire, né? A pesquisa por investigação, que se confunde um pouquinho com os PBLs, com o ensino por investigação, que são metodologias ativas. Por isso que é importante ter claro que é o território, que é o modelo, que é a ferramenta, né? O território, o mapa e o veículo. Então, o mapa, ele é uma representação do território, ele não é o território. Mas para eu saber se eu vou de carro, a pé, de bicicleta, de avião, eu tenho que olhar no mapa, que representa o meu território. E o GPS, ele vai dizer, olha, se você for a pé, 8 minutos, de carro dá 2 minutos. Olha, aqui não dá para ir de bicicleta, aqui tem que ir de avião, aqui tem que ir de barco. Né? Para explorar esse terreno, esse território, o mapa nos guia, e a gente escolhe a ferramenta, o veículo, de acordo com esse mapa. Assim é na educação. A gente tem a teoria, a gente tem o nosso plano de curso, a gente tem as ferramentas, a gente tem o livro, a gente tem os materiais didáticos, né? A gente tem as metodologias, mas qual que é o nosso modelo? Como é que a gente vai ligar a teoria com ferramenta, né? Como é que a gente vai acessar esse território com esse veículo se eu não tenho um modelo que me sustenta? Então, nessa coleção Pocket Books, a gente se preocupou muito em apresentar modelos que não são nada de engessamento para a educação e não funcionam se você não tiver uma teoria sedimentada, não souber em que território pisar, né? E não tiver as ferramentas também à sua disposição por algum motivo. Então, o Pedro Demo, nos livros, nas publicações dele, que o professor Roberto citou, ele traz modelos de aplicação que conversam com a teoria freiriana, né? As metodologias ativas, elas são modelos ou elas são ferramentas? Elas são ferramentas. Se a gente usá-las como modelos, a gente vai fazer uma educação utilitarista, plataformizada, né, mecanizada. Então, a gente precisa entender que a tecnologia, as metodologias são ferramentas, são veículos, são um meio, não são fim. A gente tem que ter um modelo robusto que nos guia, que é um mapeamento dessa teoria. E aí, nesse sentido, as bibliotecárias vão trazer alguns modelos. O Pedro Demo, ele trabalha nessa interface teoria e modelo. Ele vai um pouquinho na mão na massa, mas ele não vai para o ferramental, né? O Paulo Freire fica aqui, na teoria. Então, se você olhar os livros do Pedro Demo, ele vai trazer algumas esquematizações, ele faz até uma modelagem visual daquilo que ele enxerga como caminhos possíveis de trazer a educação científica para a escola. Né? Por que a pesquisa é um princípio pedagógico e deve ser? E inerentemente é um princípio educativo, porque o professor precisa investigar, ele não pode reproduzir. Então, o Pedro Demo, ele vai modelar algumas coisas, porque ele diz que a diferença entre a pesquisa como princípio pedagógico e educativo é que como princípio educativo e científico, é que como princípio educativo, a ciência forma pessoas, desenvolve seres humanos. E a pesquisa como princípio científico, ela faz desenvolver o conhecimento, avançar a sociedade. E isso precisa estar o tempo todo imbricado na sala de aula. E aí, o que as bibliotecárias nos trazem como modelos da pesquisa escolar? Né? Contrariando aquele senso comum de que fazer pesquisa é jogar no Google. Vocês, como pais educadores, devem ter vários exemplos do perigo que é simplesmente procure no YouTube e jogue no Google. Eu tenho 2 passagens para contar, uma do meu filho mais velho, quando ele estava no ensino fundamental 2, indo para o médio, que pediram uma pesquisa de ciências para ele e ele achou imagens pornográficas na internet, né? E se assustou e veio me mostrar, exatamente com aquelas palavras-chave que o professor tinha pedido para ele fazer a pesquisa escolar. E uma outra historinha do meu filho mais novo, que ele estava estudando romantismo no ensino médio, e aí ele também jogou algumas palavras-chave na internet para fazer uma pesquisa da literatura e encontrou contos eróticos, livros eróticos, né? Então, assim, não só essas coisas indevidas acontecem, mas acontece da gente não educar o nosso aluno para as mídias, né?
para ter uma educação midiática que faz uma leitura paralela, que não é simplesmente clicar no primeiro link do Google e confiar que ele é o melhor. Tem algoritmos ali por trás, tem interesses comerciais ali por trás. Então, as bibliotecárias, elas iniciam esse capítulo fazendo alguns questionamentos. A pesquisa escolar é a prática de estudar e aprender? A pesquisa escolar é o jogo de perguntas e respostas? A pesquisa escolar é uma brincadeira de detetive? A pesquisa escolar é o labirinto? A pesquisa escolar é a curiosidade, uma coceira nas ideias, expressão utilizada pelo escritor Rubem Alves? Todos os questionamentos estão corretos e a resposta é sim. Quando a gente pensa numa pesquisa escolar como um labirinto, simplesmente jogar algumas palavras que a professora listou na lousa para fazer uma pesquisa em qualquer área do conhecimento lá no Google, pode também ensinar o aluno que fazer pesquisa é impossível, que fazer pesquisa é ruim, é difícil, é um labirinto. Porque uma vez o meu filho também foi fazer uma pesquisa na época eleitoral de deputados do estado de São Paulo. E aí ele não encontrava um site específico e ele desistiu de procurar, porque ele precisava levar como resultado dessa pesquisa a lista de candidatos. E foi impossível ele encontrar simplesmente jogando palavras-chave no Google, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Não, só a lista de presença, né? E aí, voltando para essa geração Z, né? A Giovana, que foi a organizadora dessa obra, ela até começa o livro, na apresentação dela, com uma citação do Lewis Carroll. Quando acordei hoje de manhã, eu sabia quem eu era, mas acho que já mudei muitas vezes desde então. Então, isso acontece com a gente nessa época em que há uma avalanche de informações e que a gente precisa oferecer para os nossos alunos uma dieta rica, variada e informacional, e em termos de plataformas de busca também, na internet, né? Com várias linguagens, com essa pluralidade de coisas. Então, tocando aqui para frente, vou mostrar os modelos para vocês visualizarem. Como fazer uma pesquisa escolar. Aqui a gente sempre faz bases conceituais e elas estão usando uma pesquisadora aposentada estadunidense, que é a Carol Kutal, que ela desenvolveu um modelo de pesquisa escolar chamado ISD, Information Search Process, que é o processo de busca por informação. Aqui no Brasil, os representantes desse modelo estão na UFMG, é a Campello, a Bernadette Campello, que trabalha com isso, depois se vocês quiserem se aprofundar nessa parte. Então, aqui as bibliotecárias, elas trazem quais são os papéis do bibliotecário e do professor. Então, a importância do professor que quer trabalhar com pesquisa na sua disciplina, fazer parceria com o bibliotecário. Porque ele, como especialista da informação, ele vai saber ajudar o professor a selecionar os melhores itens para consulta, ou seja, dá essas palavras-chave para o seu aluno na lousa e pede para ele fazer a pesquisa do livro na internet. Né? É claro que o professor vai indicar leituras, ele conhece o território, ele é especialista da área, mas o bibliotecário pode indicar também leituras em consonância, né, com aquele território onde vai ser feita a pesquisa. E ele pode ajudar, inclusive, na redação do trabalho. Então, assim, procure na sua escola o bibliotecário, né, veja aquilo que ele tem condições de te ajudar. Ele vai indicar o uso de fontes de informação confiáveis. Então, é ensino médio? Tem o site do IBICT, que é o Instituto Brasileiro de Inovação, Ciência e Tecnologia, com revistas de divulgação científica, que não são infantis e que não são científicas, que são para essa idade do ensino médio, uma linguagem que atende, que interessa, que motiva. E além desse mapeamento aí dos papéis do professor e do aluno, elas começam a trabalhar com algumas propostas, né, de organizar os trabalhos em grupo, como que isso pode ser feito, quais são os perfis, né, do pesquisador no ensino médio que a gente pode desenvolver até delegando funções dentro desse trabalho em grupo com os alunos, e depois elas entram no modelo, o passo a passo da pesquisa. Então, elas trabalham com esse modelo que chama as grandes 6 habilidades, tem até uma ilustração aqui, né? Definir uma tarefa para o aluno, desenvolver estratégias de busca de informação, localizar o acesso, usar a informação, sintetizar e avaliar. E aqui elas definem cada etapa, como que eu defino uma tarefa para o meu aluno, uma tarefa de pesquisa
dentro do meu componente curricular, dentro do meu conteúdo programático. Não preciso fazer isso toda a aula. Mas olha, com esse tópico aqui, eu não quero dar uma prova, eu vou dar uma atividade avaliativa e vou avaliar esse passo a passo e vou pedir essa pesquisa, né? Vou pedir que eles me tragam informações. Então, tem aqui um detalhamento de todas as etapas e é um modelo possível. Outro modelo que elas trabalham, além desses Big Six Skills, é esse modelo da FAQET, né? Que vai também da iniciação, passa pela exploração, formalização e avaliação. Ou seja, no início de uma pesquisa, eu preciso mobilizar o que buscar e onde buscar, que são as fontes de informação e as estratégias de busca. Né? Depois que eu faço essa primeira busca no livro, na internet, eu vou explorar essas primeiras informações. Depois eu vou organizar, sistematizar e formalizar. Depois eu vou colocar no papel para ser avaliado, né? Pelos meus pares ou pelo meu professor. E aqui nas caixinhas da coleção, e tá no site também clicável, vou mostrar para vocês, vocês encontram vídeos, né? Quem não for adquirir o livro, consegue ter acesso a esse material. Aplicações aqui de acesso livre que a gente deixou clicável no nosso site. E aqui é o processo da CUTAL, tá vendo? Então, elas trazem 3 modelos possíveis de organizar a pesquisa escolar, né? Do começo ao fim. Então, o modelo da CUTAL também passa por fases parecidas, né? Dos outros 2 modelos. Iniciação, exploração do material, formalização e avaliação. E aqui, na parte de ferramentas, relatos e exemplos, elas trazem mais material que a gente pode assistir na internet, perfis no Instagram que a gente pode seguir, que dão orientações de ferramentas, né? Então, além dos modelos, a gente trouxe também a parte ferramental que vocês podem usar para colocar em prática esses modelos a partir do território da teoria de vocês. Inclusive, esse Big Six aqui, está disponível aqui nesse site dessa biblioteca que elas deixaram, um manual com as etapas que vocês podem acessar, apresentar para os alunos. Eu faço muito isso na minha sala de aula. Eu mostro para eles os modelos, eu explico os modelos, né? O que está por trás do que a gente vai fazer, como que a gente vai transformar essa etapa no ferramental. Aqui tem um livro com exercícios baseado no livro da CUTAL, que chama Pesquisa Escolar, Como Fazer uma Pesquisa Escolar. Esse livrinho é bem legal, está disponível, né? Aqui nesse site, a publicação. E aqui um artigo que fala desse letramento informacional. Né? O que é o letramento informacional ou a competência informacional? É você desenvolver habilidades e competências para buscar, selecionar, avaliar e usar a informação. Então, esse é o conteúdo deste primeiro capítulo do volume 3, Acontece para o Ensino Médio. Vou mostrar aqui agora os links clicáveis, onde é que estão. No link do site que eu coloquei aí para vocês, quer ver? Gente, tudo bem com vocês? Estou indo muito rápido? Tá ficando claro? Estão conectados aí comigo? Sim. Obrigada. Então, ó, quando você vai aqui no site da coleção, os materiais aqui no menu, eu já deixei clicado em materiais. Aí você rola aqui e vem ensino médio. Então, nós acabamos de falar do capítulo 1. Clica aqui em ver materiais. O professor Roberto está nos dizendo que está muito bom o material, ótimo para quem deseja trabalhar com pesquisa em sala de aula. Depois nos conte, viu, professor Roberto, se você colocar algum desses modelos em prática, usar alguma ferramenta. E então, quando você vem aqui em materiais, quando eu rolo a página, tá rolando para vocês, tá, né? Eu vim aqui no capítulo 1, ó, como fazer uma pesquisa escolar. Então, para assistir, tem aqui 4 vídeos no YouTube que mostram esses modelos, tá vendo? Que elas tratam em detalhamento na escrita do capítulo. Depois dos modelos, elas apresentam aqui a lista de sites e ferramentas, perfis no Instagram, alguns canais no YouTube, canal da biblioteca e as 2 indicações para leitura. Então, fica clicável aqui, né? No livro tem também, mas aqui fica mais fácil de acessar, de explorar e de usar. Então, dessa forma, a gente terminou a apresentação do capítulo 1, já que eu vou para o capítulo 2. Só quero abrir para vocês, para ver se alguém quer dizer alguma coisa. Esse material que você está mostrando em tela, ele está disponível,
Tá disponível, quer ver? Tá aqui, eu vou copiar e colar o link do site aqui no chat. E aí você clica em materiais. Aí vai abrir de todos os 5 da coleção. Ah, bom. Aproveite e coloca seu site também. Eu estava procurando aqui, não achei seu site, não, o link do seu site. Vou colocar. Um minutinho. Prontinho. Tá aí, professor. Obrigada, viu? Alguém quer dizer alguma coisa sobre esse primeiro capítulo? Podemos avançar para o capítulo 2. E daí? Eu acho que a questão maior, a maior dificuldade que a gente tem como professor, às vezes é o currículo engessado, né, das instituições escolares. E você ultrapassar esse engessamento do currículo, o interessante seria se conseguíssemos a política, né, de um currículo baseado em pesquisa, que é o que Pedro Demo muito bem coloca, e ele chega a ser ácido, né, nas colocações dele, quando trata da pesquisa em sala de aula, do papel do professor, da pesquisa no professor, no aluno. Então, a gente tem que buscar esse espaço com a pesquisa relevante, necessária, indispensável, determinante no processo de ensino e de aprendizagem, não como apenas mais um método, mas o método, né? o caminho. E quando eu trago aí para a questão política, né, de toda essa confusão que o novo ensino médio nos impõe, com todas as distorções que ele apresenta, e aí a gente vê no educar pela pesquisa, aprender a pesquisar, uma grande alternativa para um ensino médio inovador, um ensino médio que a preocupação de quem coloca esse novo ensino médio é para que ele seja interessante para os alunos, que ele seja estimulante. Eu acho que não existe nada mais estimulante para o estudante do que a mão na massa, do que o buscar por si mesmo, o descobrir. Então, eu vejo nessa proposta, né, da pesquisa na sala de aula como uma proposta que faz do ensino médio, já que a gente está tratando dele, um ensino médio de fato inovador e do aluno emancipado, a cidadania, né, a autonomia, o protagonismo do estudante, não alguém que a gente está ali depositando conhecimento. E aí vem esse questionamento que é dessa enorme quantidade de conteúdos que a gente tem que repassar, né, do conteúdo programático, e que acaba você não tendo esse espaço para essa inovação que a pesquisa no ensino médio proporciona. Então, para mim, seria essa é a maior dificuldade para mim trabalhar a pesquisa no ensino médio com esse currículo engessado. A gente tem que estar sempre indo contra a corrente, né? É bem isso, professor, né? Parta de onde você está, use o que você tem e faça o que você conseguir. A sua fala me lembra uma citação, agora eu não vou me lembrar de quem é a citação, depois até o final da manhã eu vou recuperar e copio aí para vocês, que fala que isso tudo é uma mudança de cultura, e que mudar uma cultura é como se você estivesse montando um quebra-cabeças num gramado, um quebra-cabeça de 3.000 peças num gramado e dar um vendaval. Então, assim, é muito difícil você quebrar paradigmas que estão cristalizados, que estão até, assim, já no estágio de preconceito, né? E a gente tem que dar conta daquele currículo engessado e você fala, se eu parar de fazer o que eu estou fazendo para fazer essas outras coisas, eu não vou dar conta de ensinar o meu conteúdo. Daí a proposta de modelar o seu conteúdo, né? Você tem que ter muito claro. A minha concepção é empoderar pela ciência, é trazer essa curiosidade, essa inovação, essa vontade, essa sede de aprender, que é uma concepção freiriana de criar uma pessoa empoderada, engajada, autônoma, né, protagonista. Então, como que eu tenho que modelar as minhas aulas? Isso tem que estar no bojo das minhas aulas. Toda aula eu preciso ter uma postura de pesquisa em tudo que eu estiver fazendo. E aí, quando você fala que o Pedro Demo é muito ácido, tem um artigo dele que eu li só o ano passado, ele é do primeiro ano da pandemia, 2020, que ele fala sobre o uso de tecnologia na sala de aula com autoria.
E me incomodou muito esse artigo. Eu tenho muita vontade até de discutir com os meus colegas. Vira e mexe, é um artigo longo, de 80 páginas. E ele bate sem dó. Ele vem com o pé nos nossos peitos, questionando essa coisa do educação à distância, do remoto, que não tem educação com distância. Você pode estar mediado por tecnologia, igual a gente está aqui, mas a gente não está distante. A gente está conectado olhando para a mesma direção, né? Então, ele vem questionar essa banalização das ferramentas que a gente traz para a sala de aula em nome da ciência e da tecnologia, em nome da inovação, em nome da novidade, né? Então, assim, vamos jogar Kahoot hoje porque os alunos gostam de gamificação. Aí você joga toda a aula, daqui a pouco vira arroz com feijão, né? Então, ele fala um pouco do uso das ferramentas pelo professor e pelos alunos com autoria, mas é um artigo bem ácido que incomoda bastante. Né? Depois, se vocês puderem procurar e ler, nossa, foi um tapa na cara, assim, na época da pandemia, assim, para mim, né? Qual título você falou? Eu vou procurar também aqui até o fim, da hora que o Gustavo entrar e começar a falar, eu vou colocar. Certinho, obrigado, mas muito bom, esse é o caminho mesmo. Então, professor Gerry... Ô, Rosana, deixa eu dar uma palavrinha. Por favor. Quando você colocou aí, né, que para o demo não é a mesma coisa... Eu fico pensando, e aí agora eu não estou com nenhuma teoria por trás, eu estou dentro da minha sensibilidade, enquanto professor, eu estou me destituindo aqui de professor universitário e, né, entrando ou vestindo, sendo professor de educação básica, do ensino médio, é diferente. Não tem o olho no olho. Não tem, o presencial tem uma interação de qualidade que o remoto jamais vai ter. Né? Você interagindo com o aluno, você instigando o aluno naquele processo, olho no olho do aluno. Eu acho que a gente precisa repensar a tecnologia, claro, ela está aí e tem sua grande contribuição, né? Ela veio para contribuir, para somar, mas a gente tem que pensar a tecnologia nesse sentido, sem jogar fora o velho, mas trazendo o velho também e trazendo a importância do velho, as brincadeiras de roda, né? Trazendo, por exemplo, o jogo de gude, a amarelinha, o pique-esconde, trazendo todas essas ferramentas também, mostrando que isso é olho no olho, isso é toque no toque, isso traz uma diferença que o online ele não consegue suprir essa necessidade humana, sabe? E isso eu acho que eu senti na pandemia e hoje aí eu estou respondendo com professor Gerry. É diferente. É exatamente essa crítica que o Pedro Tamo faz, né? Como a gente nomeia essas tecnologias à distância e banaliza o humano. Então, ele vem nos chamar a atenção para que a gente, no tempo da pandemia, que foi quando ele escreveu, que a gente possa minimamente humanizar isso, abrir as câmeras, né? Também usar a voz, estar conectados, né? Não é porque estamos distantes fisicamente que a gente precisa estar desconectado ali e só deixar a tela rolar, né? Mas essas tecnologias, que a gente chama de baixas tecnologias, o livro, né? Você sentir o cheiro do livro, tocar a capa do livro, ver as cores ali ao vivo, todas essas brincadeiras, né? Brincar na rua, o toque, o olhar, com certeza, não substitui. Né? A gente usa tecnologia quando a gente remota, assim, quando a gente não consegue estar presencialmente, né? Mas eu sinto como você sente, viu, professor? É isso mesmo. Olha, a brincadeira de roda é uma das tecnologias mais avançadas que se pode imaginar, né? Você colocar as crianças para brincar de roda, você é a roda, né? Você tem que ficar nessa roda e cooperar com todos, porque se você se desprende do individual, você é o coletivo. Se você passa a ser individual, né, e não ser coletivo, a roda não roda, né? Então, assim, eu acho que a pandemia, de uma certa forma, acelerou, né? A gente, claro,
ela trouxe aí muitas coisas novas, né? Muitos pensamentos a pandemia nos permitiu, mas eu acho que uma das questões foi a questão, a internet, eu acho que ela mostrou também o seu lado negativo, sabe? Da internet. E reforçou a importância do toque, a importância do olhar, a importância dessa interação com o outro, né? Como eu falei, olho no olho. Realmente, a Thaís está concordando aqui, né? Isso acelerou as individualidades, né? A gente perdeu muito do coletivo, infelizmente. E agora a gente está a duras penas tentando recuperar isso, né? Tirar as pessoas dessa acomodação, porque se é online, as pessoas, ai, que bom, não tenho que me arrumar, vou ficar em casa. Ai, que preguiça de me arrumar para ter que sair, né? E se é presencial, as pessoas ainda estão com um pouco de resistência. Mas que bom, obrigada pela reflexão, viu, professor? Vamos aqui agora para o capítulo 2, que o professor Gustavo vai entrar em instantes, né? Aí às 11 horas vou dar a palavra para ele, que ele vai trabalhar com vocês em mais profundidade o capítulo 3, que ele é autor. Ele é também autor desse capítulo 2, junto com a Giovana, como escrever um projeto técnico científico. E eles começam exatamente abordando quem é esse aluno do ensino médio, né? Que é dito geração Z, que é os nascidos entre 95 e 2010, né? Quais são as características dessa geração? Afinidade pela tecnologia, identidade fluida, rastreamento do percurso, e são altamente pragmáticos, né? Então, eles refletem um pouco sobre com quem estamos na sala de aula para trabalhar com a escrita do projeto e como essa pesquisa científica, na fase da pesquisa escolar aí na educação básica, no final, no ensino médio, como que a gente pode preparar esse aluno para a graduação, para já ir construindo esse pensamento científico, lógico, que deve ter as suas bases desde a educação infantil, para fins de registro, né, de uma pesquisa escolar que eles tenham feito, conforme a gente viu ali no primeiro capítulo. Então, como fazer um projeto técnico-científico? E eles trabalham também com um modelinho de projeto técnico-científico, né, na escrita, quais são as sessões, eles trabalham desde a estrutura textual de um projeto de pesquisa, tem o link com o modelinho desse projeto que a gente pode baixar, como que a gente escreve a introdução, como que a gente escreve a metodologia, como escrever o resumo e o título, isso tudo como ponta final, depois que você fez a pesquisa escolar. Lá naquela etapa do modelo, né, depois que você iniciou, explorou, buscou, sintetizou as informações e escreveu, você vai avaliar, né, como você vai depois publicar. E aí eu acho muito legal que eles focam na etapa da pré-escrita, no planejamento. Porque muitas vezes quando a gente dá uma tarefa escrita, como registro de uma pesquisa escolar, em todas as disciplinas, a gente foca muito na reescrita, na revisão, nessa ponta final. Né? E aí, às vezes, a gente fica enchendo o trabalho do aluno de correções, que para ele a gente devolve, ele guarda, né? A gente não faz nada com essa reescrita e fica por isso mesmo. Então, se a gente usar grande parte do nosso tempo na pré-escrita, planejando, escolhendo um tema de interesse, fazendo as perguntas corretas, tudo é sobre fazer perguntas, né? Então, eu quero fazer uma pesquisa sobre o lixo no planeta. Que pergunta eu vou fazer? Eu vou simplesmente perguntar quantas toneladas de lixo cada indivíduo produz todo dia? Eu não posso fazer uma pergunta um pouco menos descritiva, não que ela não seja importante, né? Saber quanto eu consumo, quanto eu devolvo para o planeta aí de lixo, mas não fazer uma pergunta meramente descritiva, mas fazer uma pergunta argumentativa. Em que medida isso interfere na minha qualidade de vida? Né? Por que será que as pessoas, o mesmo cidadão paulistano, joga um sofá no Rio de Tietê, mas quando você vai no metrô de São Paulo é limpo, não tem um papel de bala no chão? Né? Qual que é a diferença entre conscientizar e sensibilizar uma pessoa para não sujar o seu ambiente, que é coletivo? Né? Então, como modelar essas perguntas, esses problemas, esses questionamentos, para escolher as palavras-chave e fazer a pesquisa, e depois como que eu vou sistematizar isso na escrita, em que etapas. Então, esse trabalho de pensar para escrever, mas escrever para pensar, porque a escrita é uma ferramenta, né, para o pensamento, eles exploram bem aqui nesse esquema, e depois a parte da escrita, com orientações textuais, e a parte de revisão que o professor deve fazer.
né? Então, desde a definição do tema, que está por trás aí da etapa de pré-escrita, e como a gente passa por essas 3 etapas, eles descrevem aqui no capítulo. E, claro, para comunicar uma pesquisa, eu preciso de formalidades. Eu posso ser criativo e inovador no conteúdo, mas eu tenho o rigor da linguagem, né? Então, dá para usar metáfora? Como que eu uso metáforas de uma maneira científica? Dá para usar exemplos? Dá para usar comunicação visual? Posso fazer um mapa mental? Posso fazer um infográfico? Posso fazer um quadro? Devo, né? Então, eles trabalham com todas essas ferramentas que a gente pode mobilizar, para escrever o projeto, né, na sua metodologia, nos resultados esperados, passam pelas questões éticas, né, em tempos de chat GPT, quem tem autoria é rei, a questão do plágio, como abordar a questão do plágio com os alunos, inclusive tem material aqui que a gente pode levar para a sala de aula para discutir as implicações do plágio e a questão da autoria na hora de escrever, né, e como usar o Google, ou o Google Tradutor, ou o chat GPT. Inclusive, na próxima semana, a Fabiana Jimenez vai trabalhar especificamente sobre essas questões éticas aí do chat GPT, né? Como usar como uma ferramenta de apoio, não banalizando o uso, tomando cuidado, mas também não coibindo, porque não adianta fugir disso, né? Mas usando como instrumentos de apoio, não para substituir o nosso trabalho. E aí tem algumas ferramentas que eles apresentam aqui de gerenciamento e organização da informação. Eu não conhecia, por exemplo, a ferramenta Notion, que a Giovana apresenta, ela usa muito bem, que é um portfólio eletrônico onde você pode ir depositando as suas coisas. Fica um repositório e o professor cria uma classe lá dentro e você pode ir acessando o que o aluno está fazendo, né? Porque senão cada aluno te entrega num formato. Às vezes você pede um vídeo, ele manda o link, outro manda o arquivo, um manda no seu WhatsApp, outro manda por e-mail, outro posta no seu Moodle, né? Então, assim, dá trabalho de você sistematizar e usar, mas uma vez que você usou com uma turma, você vai tirando de letra. E às vezes a gente tem preguiça, tem um pouco de resistência, né? A gente, professor, a gente já tem tanta coisa para dar conta, vou ter que aprender mais essa ferramenta, mas ela é bem intuitiva e dá para ser um repositório onde a gente guarda esse processo, né, do aluno, de pesquisa e de escrita. Tem também o Canva, o Go Conquer, então eles apresentam todas essas ferramentas aqui. E apresentam também modelos, né, que pelos links a gente pode baixar em doc para começar a escrever. Como fazer referência, citação, todas essas questões. Esse capítulo é muito rico, assim, nos dá muita orientação de como fazer a redação científica de um projeto técnico-científico para os alunos do ensino médio. Então, é isso que a Giovana e o Gustavo nos apresentam neste capítulo 2. Vou abrir o site na parte dos materiais dessa coleção, para a gente ver o que eles deixaram aqui no site para a gente, ó, materiais. Aí a gente vem aqui no capítulo, não, esse é o fundamental, ensino médio, como escrever um projeto técnico-científico. Aí aqui, sites e ferramentas. Então tem aqui o canal do Laletec, que é o nosso laboratório de letramento técnico-científico, que tem uma mini videoaula ali de 3 minutinhos que ensinam a escrever cada uma daquelas partes da estrutura lá do projeto, né? Que eles explicam por escrito no capítulo. E tem até um curso aqui massivo online que é mais para o professor, né? Ele aprender a escrever técnico-cientificamente para ele poder ensinar o aluno. Gente, esse Steven Johnson aqui, quando eu assisti essa videoanimação dele a primeira vez, eu tive, assim, uma epifania. Eu falei, gente, por que eu não tive contato com essa incubação de ideias que ele propõe? Porque a gente vem muito, assim, da academia, da nossa formação um pouco mais tradicional, pensando que a ciência é aquela metáfora do iluminismo, né? Eureka, e fez-se a luz. Você vai ter a ideia do dia para a noite. E que você vai ter a ideia sozinho, né? A gente não pensa na conexão entre pessoas, né? E a gente não pensa na linha do tempo que é para que a gente chegue a uma ideia que dê uma pesquisa interessante. Ou seja, aquela pergunta que, se eu buscar a resposta, vai fazer um trabalho legal, vai me estimular, vai estimular os meus alunos. Então, nessa videoanimação, ele explica como que a gente incuba ideias, né? Para que a gente possa transformá-las em projetos e lá na ponta final escrever isso para publicar a nossa ideia, fazer uma pesquisa escolar para poder divulgar aquilo que a gente produziu.
E aí, ele tem um TED Talk também, né? Aqui é mais uma videoanimação que explica de onde vêm as boas ideias, né? Nesse processo de incubação, que a gente precisa de tempo para deixar as coisas maturarem. E aí, nesse TED Talk, ele conta um pouco a história da ciência moderna, como chegamos onde chegamos. Né? Como é que um pedaço de vidro foi transformado em óculos e as pessoas míope no século XVII, que era considerado loucos, né? Não conseguiam enxergar nada e hoje conseguem ler. Como que a gente pode acender uma luz, né? Porque a gente tem a lâmpada que é feita de um pedaço de vidro também, e a gente tem as telas do computador, e a gente pode pôr os óculos e a gente pode ler no escuro, porque a gente pode acender uma luz. Então ele conta, nesse TED Talk, ele tem até um livro também, que fala de onde vêm as boas ideias, que ele conta como que a areia, o vidro, a água colorada, coisas assim da natureza, é como que num efeito borboleta, pelas necessidades de saneamento básico, pelas necessidades de avanço, pelas necessidades de saúde, fizeram a ciência avançar. Né? E aí, a partir da história da ciência, ele consegue mostrar como a gente desenvolve as boas ideias. Então, se vocês tiverem... Eu passo isso até para os alunos. Já passei isso para os alunos do ensino médio, quando eu dava aula no médio. No primeiro ano de graduação, para todos os meus cursos, eu crio uma aula, crio uma roda de conversas, né? Crio atividades a partir desse material do Steven Johnson. Eles me relatam a mesma coisa. Como eles têm, assim, uma epifania, né? Às vezes, para fazer o TCC... Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisinha aqui. Isso, Thaís. Ótima proposta para a Semana de Tecnologia. Esse material do Steven Johnson, ele conversa muito com esse avanço da tecnologia em função das descobertas científicas, né? Estou vendo que o professor Gustavo já está entre nós. Daqui a pouquinho ele já vai falar, já estou terminando. Obrigada, Gustavo. Seja bem-vindo. E aí tem aqui, ó, duas lives que o grupo de pesquisas Acontece fez. Esse aqui, ó, Construção de Mapas Mentais para Pesquisa Científica, é uma live que o professor Gustavo fez, mostrando como esquematizar essas nossas boas ideias visualmente. O Gustavo é muito bom nisso, vocês vão ver, daqui a pouco vocês vão ter uma aula aí com ele. E ele mostra até ferramentas que podem fazer mapas mentais assim no computador, assim, bem coloridos, bem interessantes, bem dinâmicos. E tem aqui uma live que fala um pouquinho desse processo de pré-escrita, como a gente pensa antes de escrever, mas como, enquanto a gente escreve, a gente começa a pensar e ressignificar as coisas, né? Então, esses são os materiais indicados aqui para o capítulo 2 do volume 3, Ensino Médio, como escrever um projeto técnico-científico. E assim eu termino a apresentação do capítulo 2 do livro 3. Abro aí para vocês dizerem alguma coisa e depois eu já, na sequência, vou passar a palavra para o professor Gustavo. Rosana, eu queria que você detalhasse um pouco aquela parte que você falou de conscientização e sensibilização, que a gente tem alunos da pós trabalhando na perspectiva de Piaget, a gente trabalha com o conceito de cooperação, né? E cooperação para Piaget, ele pode ser entendido enquanto método, enquanto produto. Cooperação enquanto método é a coordenação de diversos pontos de vista com um ponto de vista próprio, que conduz à construção da inteligência, é a capacidade de estabelecer relações, né, do sujeito. E a cooperação enquanto produto, ele conduz à autonomia da consciência, que seria o mesmo que conscientização para Paulo Freire, né? Diferente de tomada de consciência, porque tomada de consciência é processo. Uhum. Então, assim, a tomada de consciência não implica uma conscientização, mas implica um processo. Uma tomada de consciência aprofundada, sim, seria uma conscientização, né? Seria uma autonomia da consciência. Então, assim, a construção da inteligência enquanto método, ela é uma condição necessária, mas ela não é a condição suficiente para a autonomia da consciência ou para a conscientização. Não sei se você está conseguindo acompanhar, Rosana? Sim. Tá. Eu gosto muito quando... Aí o que ele coloca? Ele coloca a questão do valor, né? Por que isso? Porque, na realidade, o sujeito tem valores. E aí, no estudo sociológico Piaget, ele vai falar da escala de valor.
Então, valor é algo em que você... Porque aí você entra na questão da afetividade, né? A afetividade, para Piaget, é energética do sistema. Então, quando você tem um valor, quando você valoriza uma coisa, você bota uma energética muito grande. O conhecimento, a construção da inteligência não é suficiente, né, para você mudar esses valores. Você só chega a uma autonomia da consciência quando você consegue, na escala de valor que é hierárquica, fazer essa mudança, né? Então, assim, você colocou sensibilização. Eu tenho um aluno trabalhando um pouco com isso, ele está trazendo um pouco da sensibilização. Eu queria que você tentasse estabelecer essa relação entre conscientização e a sensibilização. A sensibilização, como é que ela participa desse processo? Tá certo, professor. Obrigada aí pela discussão. Quando você fala de necessário e suficiente, antes de abordar essa sua pergunta, eu só queria fazer esse parênteses, né? Você fez aí uma relação falando da teoria do conhecimento segundo Piaget, da inteligência, permeando aí essas questões de conscientização e sensibilização, falando do necessário e do suficiente. E a gente precisa ter muito claro essa percepção entre aquilo que é necessário e suficiente. Trazendo para o lado da pesquisa, da ciência, eu sempre faço o seguinte raciocínio com os meus alunos. Quando eles vão, por exemplo, não só escolher o tema de pesquisa, mas escolher uma metodologia que vai transformar o objetivo dele num resultado. E agora eu estou falando de graduação e pós-graduação, que é um nível de abstração exigido nessa etapa da pesquisa, né? A gente está aqui com pós-graduandos, com mestrandos. Então, você está com febre. O que é necessário para passar sua febre? Um antitérmico. Você está com febre e com dor. O que é necessário para passar a sua febre? Só o antitérmico não é suficiente para passar a sua dor. Ele é suficiente para passar a febre, mas você precisa de um analgésico. Agora, você toma o analgésico e você toma o antitérmico, porque você está com febre e com dor, que, em tese, seriam suficientes para você cortar a febre e cortar a dor. A febre permanece. Então, você descobre que você tem que subir um degrauzinho além do necessário e chegar na suficiência. Fazer uma investigação para saber que, estou com uma bactéria. Então, só o antialérgico e o antitérmico, o antialérgico não, o analgésico e o antitérmico, não são suficientes para tirar sua febre. É necessário também. Então, veja como é dialética essa relação entre o necessário e o suficiente. Isso nos remete à questão do conscientizar e do sensibilizar. Eu vou voltar um pouquinho mais na história, eu vou responder um pouquinho mais raiz. Eu não sei se eu vou conseguir fazer as relações, mas aí o professor especialista em Piaget vai fazer. Eu vou responder do ponto de vista aristotélico e pensando no que Aristóteles sistematizou para essa hierarquização de valores no campo da interação humana, no campo da comunicação. Eu que falo de um lugar de linguista. Então, assim, essa hierarquia de valores, ela é real. E se a gente for pensar nas categorias de valores que a gente tem valores concretos, abstratos e sensíveis. Então, não tem problema nenhum eu ter como valor ter uma casa, ter um carro, fazer uma viagem. São valores concretos, ligados ao útil. Contanto que eu faça isso com princípio, né? Eu vou trabalhar e vou conquistar uma casa. Eu não vou, por vias de corrupção, roubar uma coisa que não é minha e me apropriar. E aí eu tenho os valores ligados aos sensíveis, que são os valores abstratos. Eu valorizo a honestidade, eu valorizo a competência, eu valorizo o respeito. Tem uma outra camada um pouquinho acima, que fica nessa interface entre os valores concretos e abstratos, ligados ao útil e ao sensível, que é assim, ter um time do coração, né? Quer defender algumas causas, política, religião, fica um pouco assim numa zona cinzenta. Então, para hierarquizar esses valores, eu preciso tocar nesse terreno da conscientização e da sensibilização. Eu só consigo hierarquizar o valor, fazer a pessoa me ouvir, chamar a atenção dela e fazer ela repensar e mudar de comportamento quando eu conscientizo e ou sensibilizo. Como é que eu faço isso de acordo com Aristóteles? Por vias do convencimento e da persuasão. O que é convencer? Vencer junto com. Quando eu convenço você, eu estou gerenciando razão. Eu estou no campo da informação. Você não muda de comportamento.
E isso é que Aristóteles entende como conscientização. Então, eu preciso ir além da conscientização para mudar comportamento. Eu preciso persuadir. Enquanto que no convencimento eu estou no campo da razão gerenciando informação, no campo da persuasão, que etimologicamente persuade, suade a deusa da emoção, da paixão, eu estou no campo da emoção e eu estou gerenciando relação. Quando eu consigo persuadir você, eu consigo fazer você mudar de comportamento. Então, se você perguntar para qualquer fumante, fumar faz mal? Faz mal. Mas por que ele não para de fumar? Ele está consciente de que fumar faz mal, ele está convencido, mas ele não está persuadido. No campo das emoções, ele não hierarquizou esses valores. Então, ele precisa se sensibilizar. Ah, perdi meu pai com câncer no pulmão em decorrência dele ter fumado a vida inteira. Talvez ele mude de comportamento. Então, quando você é fumante, entende que fumar é consciente, tem conscientização de que fumar faz mal, mas não para de fumar, você está convencido e não está persuadido. Agora, sabe quando a gente vai numa loja de sapatos e fica enlouquecido e compra um par de sapatos e põe lá no armário e nunca usa? E aí, quando você vê aquele sapato, seu olhinho brilha, o vendedor vem e fala assim, olha, o sapato ficou ótimo em você. Aí você compra no impulso e o vendedor fala assim, você fez uma ótima aquisição. E aí você vai feliz para casa. E depois passa um tempo, vem o seu cartão de crédito, você fala, não devia, você se arrepende. Não devia ter comprado aquele par de sapatos porque eu nunca usei, tá lá no armário. Naquele momento, você estava persuadido, sensibilizado, mas não convencido. Então, no campo da retórica aristotélica, no que tange a hierarquização de valores mediante interação no processo de comunicação, a conscientização está para o convencimento, razão, informação, e a persuasão está para a sensibilização, relação e emoção. E aí, só para terminar, se a gente pegar os estudos da neurociência, Antônio Damasio, que escreveu O Erro de Descartes, penso, logo existo, as emoções estão muito mais na base da nossa tomada de decisões, né? A gente sente o mundo pelas nossas percepções sensoriais, e isso faz a gente tomar decisões racionais por aquilo que a emoção tira como fotografia da nossa realidade. Então, eu respondi um pouco pelo lado da neurociência, mas não sei se é possível tecer alguma relação com a teoria piagetiana, né? Eu acho que eu vou deixar. Eu poderia tentar. Eu entendi, assim, achei interessante a abordagem que você colocou, Rosana. Eu acho que a percepção, eu tenho um aluno trabalhando com isso, eu acho que a percepção ela é estruturante. E a sensibilização, a gente estava discutindo isso, ele coloca a sensibilização como estruturada. Né? Então, por exemplo, eu posso sensibilizar um aluno ou não. Quer dizer, nós, como professores no ensino médio e no ensino básico, podemos sensibilizar um aluno ou não. Né? Então, pensando, por exemplo, nos conhecimentos prévios, se os alunos eles têm algum conhecimento prévio sobre um assunto, por exemplo, origem da vida, que ele vai aprender, se ele não tem nenhum conhecimento sobre aquilo, eu não consigo sensibilizá-lo, porque ele não tem estruturas para entender aquele processo. Então, nesse sentido, a sensibilizar o outro implica que o outro também tem uma estrutura, né? E que possa ser sensibilizado, porque se o sujeito não tiver a estrutura, ele não vai ser sensibilizado. É igual o estímulo na perspectiva da Gestalt. Você estimula alguém, sim, mas se o sujeito não estiver apto ou com estruturas para ser sensibilizado, você não vai sensibilizá-lo, né? Aí sim, eu acho que nesse sentido da persuasão, se a pessoa tem estrutura, a sensibilização, e aí eu acho que tem tudo a ver, né? E você descortinou aqui uma coisa muito interessante. Mas se o sujeito não tem aquela estrutura, como é que ele vai ser sensibilizado? Aí eu fico pensando também na questão da conscientização. Quer dizer, independente da sensibilização, será que uma consciência do sujeito, né, ela também não é suficiente, mesmo que o sujeito não seja persuasivo? Será que só por um aspecto uma persuasão, aí você deu um exemplo negativo, mas talvez tenha um exemplo positivo, né, de persuasão, né? Será que a simples conscientização, simples não, é tão complexo
o processo de conscientização, né, ter a consciência, também não leva a essa tomada de decisão, né, a essa ação, independente da sensibilização. Eu acho que a gente está na discussão, está indo por aí nessas discussões. Mas Então, deixa, sim, Rosana, eu acho que a gente vai fugir um pouco aqui da... Depois a gente pode discutir isso. Eu penso que sim, porque ela vai estruturar o valor, né? E o valor vai desencadear a mudança de comportamento. Então, os dois processos são importantes, né? Mas, vamos fazer uma live só sobre isso, hein, professor Jerry? Depois o Matheus vai organizar para nós. Vou lhe cobrar, viu? Vou botar o pessoal da pós e a gente vai... Dá uma reunião do grupo de pesquisa. Dá, sim. Gente, obrigada pela gentileza de terem me ouvido. Passo agora a palavra para o professor Gustavo. Vocês vão ficar em ótimas mãos, vão ficar aqui também aprendendo. É sempre muito bom estar com o Gustavo. Contei um pouquinho da história dele comigo no Instituto Federal semana passada. Prometi que ia trazê-lo, aqui está. Vou já passar a palavra para você, Gustavo. Fique à vontade para se apresentar e para já fazer a sua formação aí com o pessoal. Muito obrigada pela presença. Olá, bom dia. Estão me escutando? Bom dia, estamos sim, Gustavo. Está um pouco baixo, viu, Gustavo? Deixa eu tentar aumentar um pouco aqui. Agora melhorou? Melhor? Melhorou, Gustavo. Melhorou. Eu vou tentar aqui projetar. Opa. Ok. Pessoal, estão vendo aqui a apresentação? Estamos sim, Gustavo. Bom, bom dia novamente, tá? Eu trabalhei aqui na coleção Acontece, né? Para o ensino médio. A organizadora foi a minha colega, né? A Giovana Armidoro Rabelo. Para as pessoas que ainda não me conhecem, eu sou da ciência da computação. Minha origem, né, eu estudei na Universidade Federal de São Carlos, sou bacharel em ciência da computação, sou mestre também pela Universidade Federal de São Carlos, na área de engenharia de software, e meu percurso não foi um percurso retinho, direto para a academia. Ao me formar, eu trabalhei durante 5 anos em desenvolvimento de software. Depois me enxerguei professor, aí fiz o meu mestrado, e durante esse tempo, né, eu iniciei a minha carreira como professor, começou lá em 2000. Eu já dei aula em várias instituições, né, várias escolas diferentes, sempre trabalhando com nível superior, até em 2008 ingressar aqui no Instituto Federal. Eu iniciei, então, aqui, passei no concurso, aqui no Instituto Federal de São João da Boa Vista, em 2008. Dei aula em vários cursos, desde curso técnico, e atualmente estou dando aula em vários cursos aqui, inclusive na pós-informática na educação, bacharelado em ciência da computação, tecnólogo em sistemas para a internet, e outros cursos aqui E ingressei, né, no grupo Acontece há um bom tempo aí com a Rosana. Inicialmente éramos eu, a Rosana, a professora, né, e a pesquisadora Carol, né, que era a nossa bibliotecária. Iniciamos o grupo, que foi crescendo, e hoje dá frutos variados e temos vários e vários participantes, felizmente, né. Aqui nessa coleção eu trabalhei em 2 capítulos, mas hoje eu gostaria de falar especificamente, né, como ensinar ciência através da jornada do herói. Vou fazer uma apresentação rápida aqui. Quero deixar um gostinho de quero mais para que vocês consultem o nosso livro, né, e espero que vocês gostem. Eu vou falar rapidamente aqui, pessoal, sobre, então, a mitologia, os aspectos mitológicos, o que é o mito, e como que Campbell, né, cria aquilo que nós, ou vamos dizer assim, descobre aquilo que nós chamamos de jornada do herói, como que essa jornada do herói
é interessante, é versátil, e como que ela, de certa forma, é uma estrutura universal. Então, a ideia é que eu poder aproveitar essa estrutura universal, esse entendimento universal que a jornada do herói propicia para o ensino de ciências. Aí nós vamos vir com seria a ligação que nós fazemos, a conexão que nós fazemos de como possibilitar isso através de narrativas, e temos então uma proposta de um roteiro para a elaboração de atividades de ensino através do uso da jornada do herói. Inicialmente, a gente tem que definir um pouquinho o que é o mito, né? O que é esse mito? E as pessoas muitas vezes entendem a mitologia, né, como um conjunto de fábulas, um conjunto de histórias que tem por um objetivo moral, tem por ideia dar uma lição moral às pessoas. Na real, a mitologia, ela vai muito além disso. Campbell vai nos mostrar que a mitologia, ela não é só lições, ela trata-se da própria personalidade de um povo. Cada povo vai construir uma mitologia que tem a ver com a sua cultura, ou seja, que vai dar embasamento à sua cultura. Então, a mitologia também é cosmogonia, é a visão de mundo, é a visão de quem somos, o que fazemos, por que estamos aqui, como o mundo funciona. Mas também é uma visão social, é como as pessoas devem se comportar, qual que é o comportamento correto, qual é a ética, qual é a moral para esse povo. Pensando nisso, só falando um pouquinho de mitologia nórdica, os vikings, quando você vê a mitologia viking, a noção de propriedade é muito interessante, porque aquilo que você comprou ou aquilo que você construiu não é necessariamente seu. Você tem aquilo que você possibilita conquistar. Então, eles valorizam muito mais a capacidade de você tem de proteger aquilo que é seu, aquilo que você tem de conquistar aquilo que você deseja, do que propriamente o direito à posse pela compra ou pela criação. Vários, na lenda do hidromel de Odin, Odin rouba o hidromel. Várias vezes, então, heróis asgardianos, né, eles roubam coisas, eles tomam coisas. E isso vem de encontro àquilo que é a cultura deles. Tá certo? Então, esses mitos, então, constroem a identidade de um próprio povo. Campbell também diz que o mito acontece em vários níveis. O mito seria a ponta de um iceberg enorme, onde atrás dele vem um conjunto do que ele chama de nível arqueológico, que seriam fatos. Fatos que seriam baseados no mundo, na história, fatos que ocorreram na nossa realidade e que dão origem ao mito. Mas abaixo dele surge um nível paleontológico, que é baseado em como funciona os medos, as relações, as construções, a cultura daquele povo. E mais abaixo ainda, ele cai no mundo de tendências inatas, que aí você está presente no próprio subconsciente, onde você tem os medos inatos, o medo do escuro, as relações entre gênero, as relações entre o próprio meio ambiente e o povo em questão, que pode ser um povo agricultor, pode ser um povo comerciante, pode ser um povo guerreiro, e por aí vai. Tá certo? Campbell, então, com o passar do tempo, consegue começar a perceber semelhanças entre várias mitologias. Ele pesquisou e catalogou várias e várias mitologias. E aí ele começa a perceber semelhanças entre essas mitologias. Ele começa a perceber que existem aspectos que várias e várias mitologias apresentam. O roubo do fogo, né? Onde
um herói vai ao encontro dos deuses e toma o fogo desses deuses para trazer para a humanidade. Isso Prometeu faz, mas várias outras entidades vão fazer essa busca do fogo. A Terra dos Mortos, toda a mitologia tem uma descrição de como é a Terra dos Mortos. Os deuses solares tendem a ser homens. Somente a mitologia que eu conheço, a mitologia japonesa, tem uma deusa do sol e não um deus do sol, né? Então, a deusa do sol do Japão é a Amaterasu, enquanto que nas outras mitologias você tem Apolo, Ingram e outros deuses, sempre deuses solares, homens. Com o passar do tempo e percebendo essas semelhanças entre as várias mitologias, o Campbell se motivou a estudar essas semelhanças e montou o que nós hoje conhecemos como a jornada do herói. Então, herói, temos que fazer algumas definições. Herói é o protagonista aqui dessas histórias, desses mitos, dessas lendas. Ele sempre tem um objetivo altruísta. O herói, ele tem um objetivo além de si mesmo. Ele não é egoísta, ele não quer simplesmente resolver os seus problemas. Ele quer resolver necessidades do seu povo, das outras pessoas, do seu entorno. Esse herói, ele sempre vai ter uma grande necessidade. O que nós queremos fazer aqui, ele é chamado. Então, a partir da definição desse herói, esse herói recebe um chamado para cumprir uma missão. E no começo, muitas vezes, ele tem medo, ele não quer, ele não sabe, mas ao final, ele atende a esse chamado, a essa necessidade do seu entorno, e ele parte numa missão. Aqui é interessante a gente notar uma coisa. Para Campbell, nós temos dois níveis. É como se nós tivéssemos um nível consciente, uma realidade, e um nível fantástico. O herói, quando ele recebe a sua missão e aceita ir nessa missão, ele sai da realidade e adentra, ele mergulha num mundo fantástico. Ele é um mundo da aventura, um mundo da mitologia. Entrando nessa mitologia, ele passa a fazer uma busca. Na realidade, uma série de buscas. Se você for fazer uma comparação aqui, você poderia imaginar os 12 trabalhos de Hércules. Cada trabalho de Hércules é uma busca. Ele parte, então, em uma série cada vez maior, mais forte, mais ousada, de uma série de buscas e missões, aonde finalmente ele encontra o desafio final. O desafio fantástico, aquele desafio que vai mudar a sua realidade. E ele vence. Ele vence esse desafio e pega aquilo que nós chamamos de prêmio. O herói sempre vai trazer um prêmio para o seu povo. Pode ser a derrota de uma ameaça, pode ser conseguir um remédio, pode ser conseguir um conhecimento, uma tecnologia. Ele sempre vai evoluir para algo além de si mesmo, e aí ele retorna à realidade. Então, ele vai, mergulha no fantástico, cumpre o desafio, retorna para a sua própria realidade triunfante. E aí acontece um processo de mudança, que é no seu próprio entorno. Aquilo que ele faz é tão fantástico que promove uma mudança do entorno até chegar de volta a si mesmo. Muitas e muitas vezes esse ciclo acontece. A questão é que Campbell percebeu que essa estrutura se repete em várias culturas. Como eu já falei, você pode encontrar isso em Hércules, você pode encontrar isso em Teseu e o Minotauro, você pode ir na mitologia iorubá e você vai encontrar isso quando Xangô recebe o trovão. Então você vê várias e várias culturas e mitologias diferentes, você percebe esse ciclo idêntico. Então, isso acontece na Índia, isso acontece no Egito, isso acontece na Grécia, isso acontece nas Américas, isso acontece no mundo todo.
várias e várias vezes você pode encontrar essa estrutura. Então, Campbell caracteriza essa estrutura como uma estrutura universal, que acontece em diferentes mitologias. A ideia é o seguinte: se eu tenho uma mitologia, né, tenho uma estrutura mental, uma estrutura narrativa que é universal, será que eu consigo aproveitar essa estrutura para conduzir ensino de ciências? Eu posso, então, será que eu consigo, já que eu tenho uma estrutura pronta, eu tenho um arcabouço, eu tenho um framework, né, algo que me dá um embasamento, eu poderia utilizar isso para ensinar? E aí que vem a nossa proposta, né, onde nós vamos fundir um planejamento de uma atividade junto com o aproveitamento da ideia da jornada do herói de Campbell. Então, primeiro, você deve fazer um planejamento. Primeira coisa, você deve planejar a atividade. Como qualquer planejamento acontece, você deve preparar o seu conteúdo, você deve ter bem claro os seus objetivos, aquilo que você deseja ensinar, como você deseja ensinar, certo? Feito isso, é feito uma seleção, né? Você vai, aqui eu coloquei como texto, mas você pode selecionar vídeos, materiais, tudo que você, imagens, tudo aquilo que você necessita para ter o seu ensino feito. E você vai decupar isso na transformação desse texto em um roteiro. Como isso se dá? Como eu disse, você tem um herói que é o protagonista, então você vai ter um personagem. Esse personagem, ele sai numa missão. Ele vai sair numa missão com um objetivo que ele vai cumprir. Então, elaboraremos uma narrativa. É feita uma narrativa com começo, meio e fim, aproveitando a estrutura do mito. Então, você vai aproveitar a estrutura da jornada do herói fazendo fases. Você vai ter o chamado à aventura, a missão é aceita, uma busca vai ser feita, a obtenção de um conhecimento é obtido e um retorno vai acontecer, colocando esse conhecimento em prática. Então, você vai montar um roteiro, né? Onde isso vai ser construído. Finalmente, você parte para a elaboração, onde você monta essa atividade, inclusive com questões instrucionais, para que permita aos seus alunos entender o que está acontecendo e executar as tarefas que são necessárias. Aqui eu tenho, né, um conjunto de materiais, mas eu posso mostrar isso melhor. Aqui, deixa eu interromper aqui a apresentação. Opa. Dá para apresentar isso melhor aqui no site. Aqui. Como não deixa de ser, pessoal, eu recomendo sempre o Campbell. Eu tenho algumas coisas e eu dou indicações de leitura, mas eu tenho vários livros e que eu recomendo aqui para o uso e entendimento da teoria do Campbell. Só que o Campbell, ele é meio árduo, né? Ele é meio assim, é difícil você ler Campbell logo de cara. Então, aqui a gente tem alguns vídeos que podem auxiliar. Esses vídeos, eles partem não só... Você pode ver como Campbell tem uma entrevista famosa que ele fez na BBC, que é O Poder do Mito, que pode ser visto na íntegra na internet, como você também pode ver visões parciais ou visões que foram trabalhadas. O diagrama que eu mostrei para vocês é de Schroeder e é uma simplificação da teoria de Campbell. Então, você pode ver isso em vídeos e que estão colocados os links ali. Mas eu também acho muito interessante o estudo de mitos. Então, tem vários livros que eu coloco ali que vocês podem ler e que vocês podem entender um pouco da mitologia dos povos.
Só desculpa te interromper, no chat aqui pediram para você dar um zoom para aumentar um pouquinho a visualização das letrinhas que estão aí nessa página, por favor. Correto. Está melhor? Muito melhor, obrigado. Não, obrigado. Certo? Então, você tem aqui a possibilidade não só de você entrar em contato com a teoria, mas também ler sobre essas mitologias. E também, não só mitologias estrangeiras, gente, entendam, a mitologia nacional também é muito interessante, muito relevante, além de que Campbell não faz distinção entre religião e mitologia. Campbell diz nos seus livros que mitologia é a religião dos outros, né? Então, budismo, o próprio, né, a religião católica cristã também é visto por Campbell como mitológica, entendeu? Ele não faz distinção nenhuma entre uma e outra, tá certo? Só para fechar aqui a ideia, e para talvez dar um entendimento melhor da ideia, antes de eu abrir para perguntas, eu queria só dar um exemplozinho de que hoje a mitologia são a nossa cultura, tá? Os nossos filmes. Se você pegar Star Wars, por exemplo, você consegue colocar Star Wars dentro do ciclo do herói, entendeu? Dentro da jornada do herói. O Luke Skywalker, que é um herói, né, predestinado, ele recebe o chamado da aventura através de Obi-Wan Kenobi, que vem convidá-lo e que revela a ele que ele, na realidade, não é uma pessoa simples, que ele, na verdade, é um dos últimos Jedi, e que ele tem uma missão de salvar uma princesa, o que é muito relevante, muito importante, porque elas têm planos de uma máquina malévola que vai destruir planetas. Então, ele aceita essa aventura e parte em busca dessa princesa. Ao encontrar essa princesa e perceber que ela possui, né, as plantas que indicam como poder destruir a Estrela da Morte, ele se junta a várias pessoas, faz o ataque, consegue destruir essa Estrela da Morte, ele é membro importantíssimo para essa destruição, e assim ele retorna com triunfante, possibilitando que esse grupo de pessoas continue livre lutando contra esse império malévolo. Então você percebe que o ciclo do herói se encontra todinho aí na história do primeiro episódio de Star Wars. E Campbell foi consultor, né? Não é à toa que isso acontece, porque Campbell foi consultor desse filme, né? O George Lucas utilizou os serviços dele, né, quando ele construiu esse filme. Fiz uma apresentação aqui rápida, pessoal, mas eu estou aberto aqui a perguntas, a questionamentos, né, e também a explicar. Eu quis dar tempo para que nós pudéssemos conversar aqui, e também, se vocês quiserem qualquer esclarecimento sobre aqui, se eu fui rápido demais, se vocês quiserem qualquer esclarecimento, eu estou aqui à disposição para fornecer isso para vocês. Muito obrigada, viu, Gustavo? Vamos então aí passar a palavra para o pessoal, para os comentários e perguntas. É que vocês vão aquecendo as perguntas aí. Deixa eu colocar no chat aqui o que eu tinha prometido para vocês. A Thaís me pediu o link da loja online da Editora Pontes, tá aí. É só entrar nessa lojinha e colocar lá na busca, Coleção Acontece, aí vai aparecer os livrinhos. Depois eu falei de uma citação sobre a dificuldade de mudar a cultura, né? Quando o professor Roberto falou do currículo engessado. E também a gente mencionou um artigo do Demo, também tá aí. Pronto. Aí tá cumprida a promessa. Agora já deu tempo de vocês aquecerem aí para discutir com o professor Gustavo? Essa estrutura que a gente está falando da jornada do herói, ela está em videogames. Se você for ver um jogo,
Por exemplo, tá famoso agora por causa da série, que né, no começo do ano foi liberado, o The Last of Us, que agora é série também. Se você for ver, Last of Us também segue a jornada do herói, né? Então, desenhos, filmes, essa estrutura está em um monte, né, de artefatos culturais, né, vamos dizer assim, que nós podemos ver. E sempre segue essa ideia. Você tem um herói, muitas vezes você tem um mentor, você tem uma busca, o herói parte nessa busca e ele traz de volta o prêmio. Né? Ele traz de volta o seu grupo, sempre ele traz o prêmio. E isso são elementos que sempre estão presentes na jornada do herói. Gustavo, eu acho que vou fazer uma provocação aqui, até o trabalho do Matheus, né, Matheus? A gente começou trazendo a questão da sequência didática no trabalho dele, e aí, interação com a professora Silvana Coberlin, da URGS também, que trabalha com Piaget, né? A gente foi pensando nessa questão da sequência didática, pensando nessa perspectiva da linearidade, da circularidade, né? Então, assim, quando tu colocas aí a questão dessa jornada do herói, tá? Então, assim, é perceptível que, assim, o conhecimento, ele é circular, ele não é linear, né? Mas quando o sujeito, ele volta, assim, dá a impressão que o sujeito volta para o mesmo ponto. E, na realidade, ele não volta para o mesmo ponto, porque ele sempre avança em relação ao conhecimento. O que, para Piaget, se traduz numa espiral dialética, onde o conhecimento ele vai se ampliando, né? Você parte, a espiral, você parte de um conhecimento menor e ele vai alargando a boca dessa espiral, né? Aí eu brincando com o Matheus, Matheus, a questão da linearidade, ela é complicada, principalmente quando você trabalha com salas de aulas diferentes, tá? Então, assim, eu posso aplicar uma sequência e, de repente, ir para uma sala de aula e aquilo nada dá certo, porque a exigência dos sujeitos ali, dos estudantes, é outra ali. Né? Aquilo que eu preparei talvez não dê conta da realidade e da singularidade daquele grupo, né? Quando você coloca nessa jornada, você passa por aquela, né? Aí você fala em depuração, me relembre aí. Você tem uma sequência ali, né? Uhum. Você vê também essa sequência de forma linear. Como é que você vê esse processo? E você se deu conta de que essa circularidade, toda vez que o sujeito volta, apesar de ser circular, mas ele não volta ao mesmo ponto, você se deu conta disso? E que, por exemplo, quando você fala assim, ação, né? O sujeito age, aí o sujeito reflete. Essa reflexão, quando o sujeito volta, quando o herói volta modificado, né? Ele põe aquilo em prática. Ao pôr aquilo em prática, aquilo também que ele põe em prática é fruto da reflexão dele, que você cai naquela circularidade dialética, né? Ação, reflexão, conteúdo, forma, conteúdo, ou para Piaget, reflexionamento, abstração, reflexionante, reflexionamento. Isso, você traz isso na questão dessa jornada do herói? Ou... Posso responder aqui um pouquinho? Claro. Eu acho muito interessante o que você colocou. Vamos falar primeiro assim, em questão cultural. Nem todas as culturas são cíclicas. Nem todas as culturas são cíclicas. Muitas culturas, elas são lineares. Então, elas têm uma visão de mundo, muitas culturas, elas têm uma visão de mundo linear, onde existe começo, meio, fim, acabou. Por exemplo, os vikings, eles têm o Ragnarok. O Ragnarok, ele vai chegar num ponto em que o mundo vai se acabar, ele não vai existir mais. Só que existem várias outras visões de mundo que são cíclicas. O formato de círculo não é à toa.
A jornada do herói, ela é cíclica, e ela sempre retorna. A gente pode fazer a análise da jornada do herói para um episódio de Star Wars, ou você pode pegar todo um arco de 3 episódios, né? Que o George Lucas, quando ele criou 3 episódios básicos, que era a New Hope, o Império Contra-Ataca e o Retorno do Jedi. Então, essas 3 histórias também formam um ciclo. E você pode pegar os 9 episódios que vão formar um ciclo também da jornada do herói. Então, o Campbell, ele imagina e percebe os 12 trabalhos de Hércules. Cada trabalho de Hércules é uma jornada de herói. Mas os 12 juntos dão um ciclo também. E isso que você falou está constante na teoria do Campbell. E quando o herói retorna, ele não só vem transformado pela experiência. A experiência o transforma e ele já não é mais o mesmo. Hércules, quando ele vai caçar o Leão de Medeia, que é o primeiro trabalho dele, ele é totalmente inexperiente, mas ele volta com um prêmio muito poderoso, que é a pele do leão, que é invulnerável. Então, ele não só agora pode se proteger melhor, mas ele tem a experiência daquilo que ele fez. Mas o interessante é que ele também traz uma transformação para o seu entorno. Agora, as pessoas de Medeia estão seguras porque o leão não devora mais os seus habitantes. Então, se você pensar, então, o herói, ele não traz um prêmio só para si, ele traz um prêmio para o seu entorno, ele transforma a sua realidade. Entende? Então, ele vai trazer algo que vai não só trazer bem-estar. Muitas vezes o herói, ele volta, por exemplo, com o conhecimento de como plantar. Ele traz a agricultura. Em povos agrícolas, o herói sai numa jornada e ele volta, por exemplo, aqui na América, ele volta com o milho. Ele vem com o milho, ensinando as pessoas como plantar o milho e como se alimentar. Então, entende? Então, às vezes ele traz uma cura, às vezes ele traz uma evolução da sociedade, uma mudança social que vai trazer esse bem-estar. Né? Só uma provocação, o Jesus Cristo, ele faz várias ações, né? Ele é crucificado e ele retorna. E quando ele retorna, ele traz a salvação para todos, ele limpa nossos pecados, ele traz a salvação. Então perceba como ele também entra no ciclo. E ele vem transformado, tanto que ele não pode mais ficar na terra, ele tem que ascender aos céus. Ele não é mais um ser humano, ele não tem mais a sua casca mortal, ele transcendeu da sua casca mortal para uma casca espiritual, que não pode permanecer na terra, tem que retornar aos céus. É igual o professor que faz a diferença, né, Gustavo? O professor que faz a diferença em sala de aula, ele transforma os alunos, ele transforma o seu entorno social, né? Ele modifica todo o seu entorno, né? E o mais interessante... Legal, eu viajei agora na tua viagem, viu? E o mais interessante é que nós transformamos a nós mesmos. Um dos principais ideias do Campbell, e que está na Bíblia também, é o conhece a ti mesmo. E aí você, conhecendo a ti mesmo, você vai dizer, eu sou isso. Né? Que é um dizer de um povo, a pronúncia é difícil, porque é um povo da Índia. Agora, Ursubanipal. Então, o principal conhecimento que a pessoa obtém é o conhecimento de si mesmo. Então, nós, professores, nos transformamos o entorno. O Latali, no livro Moral e Ética, eu acho que ele traz uma abordagem bem interessante, né? Eu não vou fazer uma discussão sobre relativismo axiológico, antropológico, mas de uma perspectiva psicológica aqui, né? Eu vou dar uma perspectiva psicológica. Na perspectiva psicológica, ele diz que há algo universal nas culturas, sabe? E no plano moral, seria o sentimento do dever, o sentimento da obrigatoriedade. E no campo ético, seria a expansão de si mesmo. Então, o sujeito, cada vez mais que se expande, né, ele vai melhorando enquanto ser humano, né, e vai transformando também o seu entorno. Né? Essa melhora de si, esse autoconhecimento, né, essa expansão de si enquanto um ser melhor, também modifica todo o seu entorno.
Correto. Só dando uma palhinha, nessa questão o Campbell ele tem uma base bem sólida psicológica e ele bebe muito de Freud, Jung, né, e um discípulo de Jung, onde ele colocou essa questão dos arquétipos para o meio social, né? Então é um desenvolvimento das ideias de Jung. E você percebe, você lendo, você percebe que ele vai dar um embasamento de que por trás de tudo está o subconsciente, né? Então, quando você tem o consciente é o nosso mundo e o subconsciente é o mundo fantástico, de onde provém não só os monstros, mas também as soluções, né? Muito interessante. Muito obrigado. Agora, pensando na sequência didática, o arco narrativo é canônico, né? Mas os acontecimentos, os eventos, o herói também é canônico enquanto elemento da narrativa. Sim. Mas os acontecimentos, devido a essa circularidade da cultura, né, não são previsíveis, né? Não. E podem ter... Você tem heróis que... Por exemplo, na cultura japonesa, né, você tem heróis que morrem. Mas ele não deixa de atingir o objetivo dele. É que na nossa cultura ocidental você fala assim, o herói morreu, poxa vida, tudo isso para nada, né? Sabe, ele não conseguiu, né? Mas na cultura oriental, onde a própria vida é cíclica, né? Então você tem as encarnações, não é relevante o herói sobreviver. O que é relevante é ele atingir o objetivo desejado. Ele cumprir a sua missão e trazer aquilo que é renovado. Então, tudo pode acontecer dentro da jornada de herói, como a Rosana falou, é canônico, a estruturação é canônica, mas o que acontece lá dentro pode acontecer de várias formas diferentes. Mais alguém? Vamos aqui. A gente fica sedento pela participação, né, Gustavo? Eu fico feliz. A gente está aqui que nem pipoca, né? A gente fica... Ai. Nós vamos ter, só dando uma chamadinha, nós vamos ter na Semana da Tecnologia, eu e a Mariana vamos fazer uma oficina usando jornada de herói, e lá a gente vai dar mais detalhes, a gente vai fazer exercício, vai ser um workshop, né? Então, se alguém, né, quiser ver um desenvolvimento, ou quiser ver... É que aqui é rápido, né? Às vezes a gente não consegue definir as coisas, né? E eu queria também que vocês dessem uma olhadinha no livro, né? Eu não entreguei tudo, dá uma olhada no capítulo lá, mas nesse workshop a gente vai entregar, né, atividade, então a gente vai fazer uma coisa um pouco mais prática. Talvez, né, se alguém se interessar... Eles estão lá na Bahia, né, Gustavo? A diferença é que o workshop é legal. Mas a gente tá aqui com as nossas colegas, a Thaís e a Luísa, aqui de São João, né? Então elas podem convidar os alunos, inclusive. Isso. A gente vai fazer para os nossos alunos da licenciatura aqui, né? Nós vamos fazer esse workshop, né? Mas, desculpe. Como transformar essa viagem na realidade da sala de aula, né? Como fazer esse alinhamento dessa metáfora com atividades no dia a dia, né? Sim. Veio uma pergunta aqui, Rosana, do professor Roberto, cupom de desconto, como é que acontece? Você sabe? Eu abri o site agora e se você digitar Coleção Acontece, ele tá com um valor de R$25 cada livro. E ela fez R$20. Ela falou que quando você der o checkout no carrinho de compras, ele vai ficar em R$20, a Margarete falou. Então não precisa colocar o cupom de desconto. Ela já mudou no site de R$43 para R$25. Mas ela falou que assim que você comprar, a somatória vai ser 20. Ela vai aplicar lá o desconto. Mas ele estava 42 antes. E aí a gente conseguiu vender por 20 num outro evento que a gente fez presencial a semana retrasada aqui. Aí eu pedi para ela mandar 20 para vocês. E a gente agradece.
Se vocês se interessarem, converse com a Rosane, que a gente replica para vocês aí, então, pela internet, a gente faz uma adaptação aí para vocês poderem, né, uma coisa mais longa, onde vocês possam ver melhor aí a jornada do herói e a proposta da gente. Legal, Gustavo. E a semana que vem tem mais, né, Matheus? Semana que vem é o livro 4 da graduação. E vem aqui como convidado especial a Fabi Jimenez, que é jornalista. Fabi, vocês vão gostar muito dela. Se vocês já não conhecem a Fabi, que a Fabi é famosa. Semana que vem vamos ter outro encontro. E eu preciso avisar para vocês que no comecinho da nossa reunião de hoje eu estava finalizando a renderização da última aula para poder divulgar via YouTube num canal para que vocês possam ter acesso ao encontro da aula passada. Vou fazer esse mesmo procedimento hoje à tarde com a aula de hoje, e aí vocês vão estar recebendo por e-mail o link para que vocês possam assistir lá via YouTube o que acontece nos nossos encontros, para poder revisitar o conteúdo, revisitar as experiências que têm sido compartilhadas, para a gente poder continuar nesse processo continuado de formação. Agradecendo a professora Rosana, professor Gustavo, professor Gerry, professor Roberto, aqui de Onápolis, e todos os demais aqui inscritos. Tá certo? Então, semana que vem tem mais. Matheus, muito obrigada, viu, pelo trabalho aí de gravação e compilação de tudo. E aí, vamos tirar nossa foto. Quem puder ligar a câmera, vamos registrar. Eu vou enquadrar aqui. Quem puder, por favor, ligar a câmera. E a gente já agradece a presença de todos de novo. Mais alguém vai conseguir ligar? Aí. Mais alguém eu posso tirar? Posso contar 3, 2, 1 e tirar? Vamos lá, então? 3, 2, 1, X. Aê, eu mando para vocês. Muito obrigada, gente. Boa segunda, boa semana. Até logo aí para todos. Muito obrigado, pessoal.